O inferno. Uma dimensão descrita nas mitologias e religiões como um lugar de punição e sofrimento eterno, sendo representado de diversas formas ao longo da história e da arte. Na maioria das vezes, visto como um lugar banhado em chamas, repleto de dor, grito e sofrimento. Sendo comandado e monitorado por demônios, as almas dos pecadores são enviadas para sua punição. Porém, o inferno de Tinsalmen tem uma forma diferente. Em sua primeira aparição, vemos um espaço vazio, onde só existe um campo gramado no chão, com vários dedos espalhados e aos céus milhares de portas, que inclusive é um elemento constantemente utilizado em Tinsalmen. Isso não é nada daquilo que se espera do inferno, um plano onde almas dos pecadores vivem sendo torturadas sem fim em um mundo em chamas. Na verdade, ele acaba aparentando ser um lugar calmo e vazio. Porém, apesar de parecer vazio e silencioso, o inferno de Tinsalmen não é inabitado, pois há um mal que vive naquele mundo, e que também invade constantemente o mundo dos humanos, os demônios. Em Tinsalmen, os demônios são entidades criadas a partir dos medos humanos. Seja o medo de aranhas ou o medo do escuro, quanto maior o medo de tal coisa, mais forte será o demônio que representa esse medo. Com isso definido, temos uma hierarquia no mundo dos demônios, onde os demônios mais temidos, ou seja, os mais fortes, dominam o inferno, enquanto os mais fracos são subjugados e mortos, na grande maioria das vezes. Os demônios mais poderosos são conhecidos como demônios primordiais. Como o nome já diz, ele vem dos medos mais fundamentais da humanidade, como o escuro, a queda ou a morte. Eles são tão poderosos que nunca foram mortos no inferno, logo nunca foram à Terra. Inclusive, sobre ir à Terra, os demônios eles vivem presos num ciclo de morte e renascimento sem fim. Quando morrem no inferno, eles renascem na Terra, sem nenhuma memória da vida passada. E o mesmo acontece quando eles morrem na Terra, eles retornam para o inferno. Demônios fracos estão constantemente repetindo esse ciclo, infinitas vezes, como o demônio do morcego que aparece no começo da parte 1 de Tinsalmen e depois na parte 2. Porém, não deixando de causar problemas aos humanos, já que os caçadores de demônios vivem um combate sem fim também contra essas entidades que sempre acabam retornando. Por outro lado, os demônios mais poderosos que nunca morrem vivem somente no inferno. Então, eles me deixam um pouco curioso, porque eles muito provavelmente têm um conhecimento quase infinito devido ao seu longo tempo de vida. E algo que me deixa muito mais curioso é tentar compreender como funciona essa sociedade do mundo dos demônios. Mas voltando, esse aspecto de reencarnação sem fim muito provavelmente veio do budismo, que também possui o conceito de renascimento e morte. No budismo, o tempo de uma alma na Terra, céu ou inferno, terminam eventualmente. Pode chegar a durar um longo período de tempo, mas ainda assim é finito. Em um dia você pode estar desfrutando dos prazeres dos céus, no outro você pode estar desfrutando dos prazeres da carne, ou até mesmo desfrutando de prazer nenhum lá no inferno. E nesse sentido você poderia acabar renascendo como um animal, um humano ou até mesmo um deva, que seria o anjo no budismo. Os reinos celestiais ou infernais fazem parte do Sansara, que se refere ao ciclo incessante de nascimento e morte, onde se busca a iluminação para escapar do ciclo, pois não importa quantas vidas tenhamos em cada um dos reinos, o sofrimento não tem fim. Os demônios de Tinsalmen não se lembrarem do seu passado ao morrer é com certeza uma das maiores punições, pois acabam cometendo os mesmos erros da vida passada repetidas vezes, por instinto. E quando conseguem mudar ao aprender, eles acabam morrendo e perdendo as suas personalidades passadas. Algo interessante é que nem todos os demônios querem o mal da humanidade. Alguns, na verdade, até ajudam os caçadores de demônios, oferecendo uma parte de seus poderes em troca de algo. Demônios que realizam contratos com humanos têm objetivos misteriosos ou excêntricos, como por exemplo o demônio do futuro que aparenta emprestar seus poderes apenas por diversão, ou o demônio das sombras, que empresta o seu poder a alguém que aparentemente tem o mesmo objetivo que ele. Algo curioso em Tinsalmen é que existem religiões nesse universo. Com a existência de uma religião, a gente pode supor que então exista um temor pelo inferno. Mas, se o inferno já é real, teria uma manifestação desse medo dentro do próprio inferno? E a resposta é sim. O demônio do inferno existe em Tinsalmen, e ele possui uma aparência semelhante a algo que habitaria o inferno, que estamos habituados. Um ser antropomórfico e em chamas. Porém, algo que eu acho muito interessante nele é uma de suas habilidades.
usada no arco dos Assassinos Internacionais. O demônio do inferno consegue transportar as pessoas ao inferno de Chainsaw Man. Isso tem a ver com a fonte de seu medo, que muitas vezes não é nem do inferno em si, mas sim o medo de ser mandado para lá. Esse demônio é a porta de entrada para o verdadeiro horror que habita o inferno de Chainsaw Man. Um elemento comum em todas as vezes que os personagens visitaram o inferno foram as portas que aparecem na história como um símbolo do desconhecido e de todo o horror que pode sair de lá. O lugar mais horrível do universo de Chainsaw Man é apenas uma extensão infinita de portas, das quais qualquer mal inimaginável poderia surgir. As portas também estão presentes em fatores centrais da história, como no momento em que Denji abre uma porta e temos a revelação de um novo mal, um novo inimigo, que anteriormente era um amigo. Ou quando Denji, em um momento de angústia e ansiedade, abre a porta para Power, que logo em seguida é morta pela Makima. Tudo isso ao mesmo tempo em que Makima diz a Denji que o cérebro humano, e principalmente o de uma criança, são impressionantes, pois conseguem esconder uma memória traumática atrás de uma porta. Denji então abre a porta de seu subconsciente e descobre que seu pai não se matou, o que era o que ele pensava anteriormente, mas sim que ele mesmo é o motivo da morte de seu pai. Denji matou o próprio pai em autodefesa, que este o tentou feri-lo enquanto estava bêbado. Denji então constrói essa porta mental para esconder esse trauma e tentar voltar a ter uma vida normal. Seja em filmes ou jogos, sempre temos o personagem curioso em uma situação nada confortável que se depara de frente a uma porta, que muitas vezes até tem algo escrito como "não abra, porra, filha da puta", e às vezes nem precisa disso pra saber que tem merda por trás da fechadura. Esses personagens são responsáveis por zombar da natureza do desconhecido e no fim acabam liberando um grande mal. Mas o que acontece quando você tá no inferno, que é o local onde o mal já está lá? Quando há tantas portas a serem abertas, essa é a hora do mal ir atrás de você. Algo extremamente interessante em Chainsaw Man são essas artes surrealistas que o Fujimoto desenha, principalmente quando estamos presentes de algo sobrenatural. E isso se fortalece quando somos transportados ao inferno, ou melhor, durante o transporte, aonde podemos ver que o Fujimoto traz muitas inspirações de filmes surrealistas do começo do cinema. Até porque não podemos esquecer que o Fujimoto é um declarado cinéfilo. É quando somos transportados do mundo lógico ao ilógico, onírico e surreal que o Fujimoto realmente se solta de maneira artística, criando demônios e cenários cheios de simbolismos e referências. Agora, eu vou me aprofundar em um arco muito querido de Chainsaw Man, que é o arco dos Assassinos Internacionais, porém, mais especificamente no momento em que tudo vira de cabeça para baixo. O momento em que nossos personagens são transportados ao inferno. Após um ritual de transporte, os caçadores de demônios são enviados a uma escuridão, entre eles, humanos e infernais. Então, todos aparecem em meio a um campo gramado. Diversos dedos aparentemente humanos estão espalhados pelo chão. Os caçadores, perdidos, tentam entender o que está acontecendo e onde eles estão. Alguns estão feridos, outros em choque, e um está completamente apático à situação. Os infernais percebem o lugar que estão e começam a entrar em pânico, pois sentem o perigo que o inferno representa. Os infernais sabem que estão sendo observados por seres poderosos e perigosos. Os demônios que nunca experienciaram a morte. Demônios que eram mais perigosos até mesmo que o demônio das armas, que até então era a maior ameaça que habitava o mundo humano. Logo, ele já havia morrido no inferno também. Uma das infernais pede à sua dona a permissão para se matar e diz que eles estão perdidos, pois algo está vindo, algo está a caminho, algo já está aqui. Então, uma das portas se abre e de lá cai um líquido preto dos céus. Então, ele surge, o demônio da escuridão, junto a vários astronautas cortados pela metade e rezando. A escuridão começa a tomar conta do ambiente, e logo em seguida ele arranca os braços de todos. O motivo? Talvez porque, quando estamos no escuro, a única coisa que temos para nos orientar são as nossas mãos. Sem isso, ficamos completamente inertes à escuridão. E a partir daqui, são apenas tentativas dos caçadores tentando sobreviver a uma ameaça que não tem sentido ou lógica. Algo que não pode ser parado por um Hellis mortal, ou um Hellis infernal. Só com um olhar, ele causa terror até mesmo aquele que deveria ser seu inimigo natural, um anjo. Que na verdade é um demônio anjo. Que arte foda, viado! Puta que pariu. O Fujimoto se solta até mesmo na hora de dividir os painéis, velho. Usando braços pra representar essa divisão, que bagulho insano.
O Inferno de Chainsaw Man me atrai pela quantidade de possibilidades infinitas do que pode surgir, contendo um tom artístico gigantesco, derivado de diversos simbolismos e referências. E essas possibilidades geram a curiosidade. Essa curiosidade vem do desconhecido, e daí vem o medo, pois tudo é possível nesse cenário abstrato de infinitas portas.